A gente resolveu o problema, um problema que era aquele momento do acolhimento, mas a gente acabou criando outro, que não é ruim. É muito bom pra gente quando a gente vê que o local lotou, né? Quando a gente faz um evento e ele lota, a gente se sente bem. E principalmente o que a gente vem fomentando e incentivando, né? A gente quer ser um caminho, a gente quer ser um meio, principalmente porque no passado as pessoas prometiam muito. Se vendia a ideia em períodos específicos pré-eleitorais de que potencialmente a prefeitura poderia distribuir lote. Mas o projeto do conjunto habitacional nunca existiu. Nós queremos trazer esse conhecimento para cá, porque é uma indústria verde, né, e com alto faturamento. E a gente precisa ter essa consciência, em primeiro lugar, que não é só dever do poder público. O poder público está ali para legislar, para atuar, né, num regramento, num ordenamento, e ele dá a diretriz. Mas a sociedade também tem a sua responsabilidade. Antigamente, essa entidade era vista como um local que abrigava as crianças que estavam lá no contraturno escolar. Hoje a gente mudou esta realidade. No programa Papo 11 de hoje falaremos sobre assistência social. Você vai conhecer os programas que já foram desenvolvidos e quais que nós vamos colocar em prática a partir de 2025. Para começar, o plano fala da construção de um novo e moderno centro de convivência dos idosos. Qual a importância dessa iniciativa? Os centros de convivência dos idosos, tanto aqui em Grão-Pará quanto lá no Aiurê, quando a gente assumiu, recebiam uma quantidade muito menor de idosos nos dias que eles têm lá, que é na terça-feira e na quinta, né? Terça-feira aqui em Grão-Pará, quinta-feira lá no Aiurê. E essa quantidade de idosos que frequentavam aqueles ambientes, naquele momento, era adequada para receber as pessoas que frequentavam. Hoje, quando a gente investiu também, né, na receptividade, na questão da alimentação, nas músicas também, com os nossos dois instrumentistas, né, o Neno e o Lovarino, a gente conseguiu fazer com que aumentasse a demanda de idosos, a quantidade de idosos frequentando. Entendemos aí que nós precisávamos também resolver esse problema. Quando a gente melhora a condição, né, de eles se divertirem, a gente resolveu o problema, um problema que era aquele momento do acolhimento, mas a gente acabou criando outro, que não é ruim. É muito bom para a gente quando a gente vê que o local lotou, né? Quando a gente faz um evento e ele lota, a gente se sente bem. Mas a gente percebeu e observou que agora nós temos que lutar por algo melhor. Em primeiro lugar, um centro de convivência dos idosos num local mais adequado, que o que nós temos aqui em Grão-Pará fica na metade de um morro, o que impede mobilidade. E ele é muito pequeno também. Então nós já temos essa questão do projeto, né, até a reutilização daquele edifício para aumentar o SCFV, e a questão da construção hoje de um novo e moderno, né, centro de convivência dos idosos, para que eles tenham um aconchego melhor para o divertimento deles. Afinal de contas, né, Murilo, eles lutaram tanto, trabalharam tanto, que neste momento eles merecem se divertir com muita tranquilidade. É notório, né, Hélio, quando a gente participa junto ao dia do encontro, o dia da terceira idade, é notória a alegria e a satisfação que eles têm naquele encontro. Por isso nós temos que ter o olhar voltado também para a satisfação e o bem-estar, a mobilidade, como você colocou, de quando nós construirmos um novo centro de convivências, que ele esteja adequado a todas as necessidades, porque a gente sabe, é a melhor idade, mas essa melhor idade também requer cuidados, tanto de acesso e mobilidade. E a gente vai trabalhar com afinco nisso, para que a gente construa esse centro, que é um pedido deles também, atendendo aos pedidos também, que não querem que seja de piso, que tem que ser de taco, que é melhor para dançar, que é um pedido deles. E quando a gente vai lá, como eu falei, é uma alegria para a gente também, que a gente até aproveita, dança uma musiquinha com eles. Então essa interação com eles também é muito legal. A gente tem um maior carinho também pela nossa terceira idade em Grão-Pará. Quando tu fala que eles falam sobre a substituição, né, que não pode ser de piso, que tem que ser de taco, a voz da experiência precisa ser ouvida, porque realmente eles sabem dançar.
quando tu vai, tu enrola bastante. Eu já não sei dançar muito, então fico mais quietinho na minha. Mas realmente, essa é uma característica que a gente entende, que a gente escuta, tanto aqui quanto no Ayurê. E no desenvolvimento desses projetos, são critérios que a gente leva em consideração. E novamente, assim, né? Ajustar a casa, organizá-la, né? E agora sim, discutir novas e necessárias propostas e projetos. Então, a gente trouxe algumas demandas. Mas como que vocês vão fazer isso? Às vezes as pessoas podem se perguntar. Da mesma forma como a gente investiu lá quase 500 mil no Tio Patinho, no Centro de Educação Infantil Célia Kilcamp Meurer, da mesma forma como nós investimos 400 mil na reforma lá do Rio Pequeno ou do Ayurê, né? Então, na construção de quase 3 milhões, 5 milhões e meio das duas pontes. Então, da mesma forma, com os nossos 9 deputados estaduais, com os nossos deputados federais, com os nossos senadores, apresentando esses projetos, que são projetos que realmente têm o seu valor, são palpáveis porque a gente os tem, né? A gente não vai com uma conversa vazia de queremos construir um centro de convivência dos idosos. Não. Nós levamos o documento, mostramos a necessidade e ainda justificamos que existe um aumento nas nossas visitações, por isso nós queremos trazer o melhor conforto para eles no dia a dia. Murilo, vocês também mencionam a busca ativa e qualificada das famílias e indivíduos que necessitam de atendimento no social. Como isso é realizado? Nós temos uma equipe de profissionais altamente qualificada no CRAS, onde prestam todo o atendimento às famílias em vulnerabilidade social, fazendo todo esse mapeamento, esse acompanhamento dessas famílias e prestando sempre o atendimento que elas precisam, com acompanhamento também das crianças ali no CRAS, no SCFV. Por isso nós vamos manter e ampliar esse atendimento e, claro, sempre oportunizando também a capacitação desses profissionais. O olhar desses profissionais é cirúrgico nesses momentos e principalmente o que a gente vem fomentando e incentivando, né? A gente quer ser um caminho, a gente quer ser um meio para que essas pessoas consigam o desenvolvimento delas, consigam se sentir pertencidas com a conquista. E por isso que a nossa equipe, que exerce um trabalho fantástico, através das nossas psicólogas, da assistente social, toda a equipe que nós temos na Secretaria de Assistência Social, esse é o nosso desejo, ser um caminho para o desenvolvimento. Então, às vezes, a vulnerabilidade, a gente entende que ela existe, mas o nosso olhar, a nossa atenção é para que essas pessoas sintam a realização da conquista, de sair da vulnerabilidade e, a partir disso, sintam o sabor da vitória e se sintam pertencidos a ela e consigam sair dessa situação de vulnerabilidade. A administração municipal, através do CRAS, então, né, Hélio, é essa mão amiga estendida para as pessoas que mais precisam. Esse é o nosso compromisso, é o compromisso com essas pessoas também, que a gente vai, com toda certeza, continuar atendendo da melhor forma possível, sempre sendo um local onde vai ter o acolhimento e também a receptividade com essas pessoas. Vocês também mencionaram a busca por meios para viabilizar projetos de política habitacional. O que está planejado nesse sentido? Esse tema precisa ser tratado com muita cautela, principalmente porque no passado, né, as pessoas prometiam muito. Elas criavam esse sentimento de que poderiam ganhar, mas a realização nunca aconteceu. Se vendia a ideia em períodos específicos pré-eleitorais de que potencialmente a prefeitura poderia distribuir lote, mas o projeto do conjunto habitacional nunca existiu. Na verdade, existiu uma vez em que ele foi realmente realizado, existiu a edificação das casas e ela realmente aconteceu, mas só uma vez. De lá para cá, a gente só ouviu promessa. E o que nós estamos fazendo propriamente sobre isso? Nós já temos a área, que é uma área de utilidade pública de um loteamento realizado em Grão-Pará. Essa área de utilidade pública contempla aproximadamente 30 lotes. Nós já temos o projeto urbanístico desse conjunto habitacional, né, em que a gente tem o desejo de fazer a cessão num processo criterioso e legal de classificação, mas a distribuição de até 35 lotes aproximadamente neste imóvel. A gente tem outro que estamos trabalhando,
mas como prioridade, essa área específica, 35 imóveis, o projeto urbanístico pronto, e agora a gente está nos complementares para dar entrada realmente no projeto de licenciamento ambiental. E quando nós falarmos sobre isso realmente para a população, quando nós abrirmos o chamamento, a gente já vai fazer isso como nós fizemos em tudo até aqui. Caiu a ponte, nós vamos reconstruir. O contrato está aqui, a licitação está aqui e a obra já inicia. Caiu o muro do cemitério, o projeto está aqui, o recurso está aqui e nós já vamos iniciar. O projeto de pavimentação da rua Ângela Alberton Luiz, Presidente Vargas, está aqui. A gente vai licitar e vai começar a construção. Então, quando a gente trata sobre esse assunto, a gente tem que tratar com a certeza de que nós vamos fazer, sem nenhum tipo de promessa vazia eleitoreira. Então, esse é um dos pontos que nós temos também responsabilidade. A Praça da Família, situado próximo à Vila Esperança, nos pediram um campinho, né, e nós nos dedicamos por uma praça com todos os equipamentos de uma praça muito bonita. Afinal, vai ser uma das maiores praças, se não a maior, né, que nós temos aqui em Grão-Pará, com investimento de quase R$900 mil. Então, quando a gente fala sobre conjunto habitacional ou habitação social, a gente tem que ter essa responsabilidade. O déficit habitacional em Grão-Pará sempre foi presente, né, Hélio? E nesse mandato que a gente está hoje, a gente nunca deu as costas a esse assunto. Prova disso que em uma das nossas viagens a Brasília, a gente procurou também lá, né, na oportunidade, a interação desse assunto para trazer um conjunto habitacional, e a gente esbarrou em alguns indicadores de IDH, aonde o nosso IDH, comparado a alguma cidade de Santa Catarina, ele tem um nível um pouco acima da tabela corte. Por isso, nós não nos enquadrávamos naquela oportunidade para receber esses conjuntos habitacionais. Diante dessa situação, então, a gente achou por melhor, então, agora trabalhar na cessão desses lotes, na doação desses lotes, como você muito bem colocou, na questão de uma maneira muito criteriosa na seleção de famílias que realmente precisam e vão receber esses lotes do município para posteriormente construírem ali as suas casas. E a nossa responsabilidade sobre o tema é tão intensa, né, que todo o histórico do município nos trazia essa deficiência no que dizia respeito a matrículas dessas áreas. E nós nos dedicamos, junto com nossa equipe jurídica, né, já que isso nunca foi de fato feito em Grão-Pará. Ficamos aí quase 12 anos discutindo a entrega das matrículas de algumas áreas, principalmente dessa da Coab, né, que foi realmente o único conjunto habitacional realmente realizado, e as gestões posteriores não se dedicaram para entregar as matrículas. Nós juntamos a nossa equipe, trabalhamos com muita energia e coragem, e no segundo ano já começamos a fazer a entrega das matrículas, o que mostra que a única coisa que faltou para finalizar esse trabalho foi dedicação e coragem, ou vontade realmente, para que esse assunto fosse finalizado. E como a gente fala sempre, nós trabalhamos com muita clareza, transparência e respeito com a informação. Então nós estamos muito à frente do que as pessoas têm conhecimento para solucionar esse tema, só que nós só colocamos ele na rua realmente quando a gente está próximo da concretização. Este foi um compromisso assumido, né, Hélio, pela administração, e um compromisso assumido. E tão importante quanto um cidadão ter a sua casa é ter o documento comprovando de fato que é dele. E isso a administração proporcionou a muitas famílias do nosso município de Grão-Pará. A proposta de oferecer cursos profissionalizantes gratuitos através do CRAS e da Secretaria de Desenvolvimento Social é uma ótima ideia. Como isso vai funcionar? Essa busca de capacitar as pessoas, ofertando, né, essa questão do desenvolvimento pessoal, gerando a possibilidade do empreendedorismo, de as pessoas aprenderem uma atividade nova e utilizarem essa atividade como ferramenta empreendedora, ou talvez na busca de um emprego, como corte e costura, que nós temos algumas fábricas aqui nessa atividade, né, ou alguns trabalhos manuais em madeira. É uma possibilidade de trazer às pessoas uma renda extra, uma possibilidade extra de desenvolvimento, ou até fazer aflorar um dom que essas pessoas não saibam.
né? Porque algumas pessoas têm essas capacidades, só que elas não são aperfeiçoadas. Quando a gente traz essa situação, esse tema para discussão, o que nós queremos fazer é isso. É criar aqui no nosso município o estímulo a certos potenciais que às vezes estão adormecidos. Nós temos aqui pessoas que trabalham com velas aromatizantes, né, que fazem o desenvolvimento de roupas íntimas através de corte e costura. Então, o que nós queremos trazer é mais ou menos esse estímulo. Fazer com que as pessoas que queiram empreender possivelmente ou estimular as suas atividades e elevar o nível de conhecimento delas para esse aperfeiçoamento. Esse programa, né, ele vai ampliar as possibilidades, tanto dos jovens quanto dos adultos, de potencializar, de repente, o seu talento. Talvez até então não descoberto, mas que a partir desses programas vão qualificar esse jovem, esse adulto, de repente a entrar no mercado de trabalho ou até mesmo empreender, sendo um microempreendedor individual. E aproveitando, né, até para aprofundar, nem tudo é trabalho também manual. A gente quer trazer esse estímulo ao que hoje existe como tendência, né, que é a programação, que é através de computador e celular, que existe um potencial muito grande, um mercado muito amplo nessa atividade, né, seja de homens ou mulheres, adolescentes ou adultos que têm esse potencial, que trabalham aqui na nossa região, mas trabalham para o mercado internacional, Estados Unidos, né, Europa, e essa é uma das possibilidades. As startups da nossa região, nós queremos trazer esse conhecimento para cá, porque é uma indústria verde, né, e com alto faturamento. Então, nem tudo também é só ferramenta manual ou trabalho manual. É esse investimento nesse conhecimento que é uma tecnologia que veio para ficar e a gente não tem que lutar contra ela. Vocês planejam promover campanhas de conscientização sobre as políticas públicas e os direitos e deveres dos cidadãos. Qual o impacto esperado dessas campanhas? A gente precisa entender que nós vivemos, em primeiro lugar, em sociedade. Nós não vivemos isolados, nós vivemos num aglomerado urbano, né? São várias pessoas vivendo uma ao lado da outra. E a gente precisa ter essa consciência. Em primeiro lugar, que não é só dever do poder público. O poder público está ali para legislar, para atuar, né, num regramento, num ordenamento, e ele dá diretriz. Mas a sociedade também tem a sua responsabilidade. Por exemplo, o município precisa dispor, colocar lixeira nas ruas. Concordo plenamente, é uma das atividades que a gente vem em busca de resolver. Agora, a sociedade também precisa entender que jogar lixo na rua não é um bom ato. E o que a gente vem tentando desenvolver é essa mentalidade. Nós estamos na iminência de desenvolver também, lançar o Código de Postura, que ali dá o regramento, por exemplo, um lote baldio que não tem o seu cuidado realizado, em que a prefeitura recebe ali o direito de fazer a manutenção e transferir também essa responsabilidade ao proprietário. Porque, de novo, nós temos realmente os nossos deveres como empresa pública, mas a sociedade também tem o seu dever por conviver com várias pessoas ao nosso lado. Então, o que a gente quer criar é esse sentimento de responsabilidade, fazendo com que as pessoas entendam que a gente precisa pedir o respeito, mas a gente também tem que dar esse respeito às pessoas. São direitos e deveres, né, Hélio? Tanto da parte da administração municipal, que tem esse dever, mas também é o dever dos pais, desde casa também orientar as crianças e também o trabalho da escola, de que todo cidadão tem os seus direitos e os seus deveres. Assim como a administração também tem a obrigação de oferecer algumas políticas públicas e o cidadão também tem as suas obrigações legais para com o município. Vem de encontro, né, quando a gente implantou a educação ambiental de 1ª a 5ª série, e é um dos desejos de instalar também de colocar a educação ambiental nos anos iniciais, para que esse conhecimento aflore já desde cedo, e vem também de encontro com a educação financeira que nós também colocamos, né, de 0 a 5 anos, em que linka com o empreendedorismo que nós relatamos aqui em outro Papo 11. E essas são as condições que nós queremos criar, fazer com que a sociedade entenda que nós realmente temos deveres, mas esses deveres também são compartilhados com a sociedade.
e linkar isso com os jovens, com as nossas crianças, fazer com que eles cresçam com essa maturidade, facilita também o trabalho no futuro, já que nós temos compromisso com ele, né? Em relação ao atendimento a essas crianças, idosos e famílias em situação de vulnerabilidade, o que mudou? O SCFV de Grão-Pará hoje presta um trabalho brilhante para as crianças e jovens do nosso município. Antigamente, essa entidade era vista como um local que abrigava as crianças que estavam lá no contraturno escolar. Hoje a gente mudou esta realidade. Hoje nós separamos essas crianças, adolescentes e jovens por faixa etária e oferecemos a elas algumas oficinas temáticas para incluir elas dentro do contexto não só das partes temáticas, mas também do contexto escolar. Algumas das oficinas que a gente pode citar, né, Hélio, como a equitação, como a aula de Muay Thai e também as oficinas de teatro que são desenvolvidas por o nosso SCFV. Essa oportunidade faz com que essas crianças tenham uma experiência, né? Exercitem a sua maturidade. Quando a gente leva elas para uma aula de equitação, onde elas aprendem junto com o instrutor, com o oficineiro, a tratar um animal, a cuidar do animal, a conviver com o animal, a gente mostra que esse respeito precisa ser exercido com todos os seres vivos. Que esse zelo como o cavalo, né, que é um ser vivo que precisa ser respeitado, a gente transforma a mentalidade da criança, a gente leva ela a exercer esse processo maduro. Quando a gente fala da oficina de teatro, né, a gente tira dessa criança o processo de vergonha, assim como eu tenho, tu também tem, e a gente teve que ao longo da nossa vida com as nossas experiências aprender a retirar. Com a oficina de teatro a gente faz com que essas crianças já tenham essa maturidade. Então lá dentro das atividades do SCFV, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nós tratamos esse pertencimento. Nós levamos também para lá, né, a comemoração do meu primeiro aniversário, que é um momento muito mágico até para a gente participar, onde a sociedade participa desse momento com as crianças, fazendo com que elas se sintam também pertencidas à sociedade, levando valor a elas também. Como o próprio nome já diz, é o fortalecimento. Ali é fortalecido não somente essas oficinas, mas também o respeito, a educação, a cidadania e a ética das nossas crianças dentro de um contexto escolar, mas também aplicado no dia a dia e na vida em comunidade. E a gente tem também o PAIF, né, que faz com que as famílias fortaleçam esses vínculos. Na reunião dos pais existe a apresentação das aulas das oficinas de teatro que as crianças fazem. Elas se apresentam para os pais. Os pais podem observar a evolução dos seus filhos através do SCFV. Então é muito interessante como essa roda gira, né, fazendo com que as crianças aprendam, os pais se aproximam e aquela barreira que existia invisível começa a ser quebrada. O abraço, o carinho, o beijo começa a ser mais tranquilo, né? E é um dos desejos que a gente tem, fazer com que as famílias se aproximem e aprendam a conviver mais. É um elo, né, Hélio? A administração pública e as famílias. Muito obrigada, candidatos, por compartilharem as suas ideias em relação ao social. Agora é a hora de finalizar mais um Papo 11. Como sempre, nós aqui no Papo 11 trazemos esse papo despojado, sem muita rigidez, justamente para estar mais próximo de vocês. Falamos no Papo 11 sobre as questões da assistência social e nós tentamos levar para vocês a nossa mentalidade, o nosso objetivo, nas mudanças que a gente fez e nas mudanças que nós queremos propor, novamente, sempre com aquela mentalidade. Arrumamos a casa, organizamos ela, pagamos as dívidas a curto prazo e agora nós começamos a ter mais tranquilidade para projetar o futuro, já que nós temos compromisso com ele. O compromisso com o futuro é Elinho e Murilo, é 11, dia 6 de outubro. E lembre, vote nos candidatos da nossa coligação. Durante toda a minha vida, principalmente na minha juventude, quando morava lá na comunidade de Capivaras Altas, eu jamais imaginei que um dia eu estaria sentado ao lado do prefeito, no cargo de vice-prefeito, tomando as decisões mais importantes para o município. Por isso,
Hoje, aqui com muito compromisso, responsabilidade e seriedade, eu quero pedir mais uma oportunidade a você, eleitor de Grão-Pará, para que desta mesma maneira, responsável, ética, séria e honesta, possamos dar continuidade a esse trabalho que vem sendo feito de forma aguerrida e honesta no município de Grão-Pará. No dia 6 de outubro, não esqueça, vote em quem tem compromisso com o futuro. Vote 11, vote Elinho e Murilo.